Fala, galera! Hoje nós vamos iniciar a semana 2 do PET 3, tá? Então vamos lá, então, na semana 2 do PET 3. Nessa semana 2 do PET 3, nós vamos trabalhar, então, com a Grécia Antiga, tá? Então, o tema aqui é a Grécia Antiga, a sua formação, né, as origens da Grécia Antiga, né? E aí nós vamos trabalhar aí os principais pontos importantes sobre esse tema, tá? Então, é necessário a gente ver, né, é necessário vocês saberem que na Grécia Antiga é que nasceu a democracia. O que foi a democracia? A democracia foi uma forma de governar que nasceu na Grécia, onde o povo passou a participar das decisões políticas. Que antes da democracia, as decisões políticas eram tomadas por um grupo de pessoas pequenas, né? Principalmente em Atenas. Antes da democracia, havia um corpo de cidadãos, né? Uma minoria, que formava uma oligarquia política que tomava todas as decisões políticas em Atenas. Tá? Então, a oligarquia é um governo de poucos, um governo de uma minoria, um governo dos ricos. Na oligarquia, nós podemos também denominar de plutocracia. A plutocracia é, portanto, um governo dos ricos. Na oligarquia, é um governo de poucos, de uma minoria. Então, a minoria que toma as decisões políticas em um Estado onde há esta forma de governar. Mas em Atenas, no ano de 510 a.C., o cidadão Clístenes ele derrubou a tirania, porque Atenas, o poder político de Atenas foi substituído da oligarquia pela tirania, e aí então ele implantou um sistema político, um sistema de governar, uma forma de governar que é denominada de democracia. A palavra democracia vem do grego demos, que significa povo, e cracia, poder. Então, ao pé da letra, é o poder do povo. Na democracia, quem tem poder político, quem participa são os cidadãos, tá? Mas quem eram esses cidadãos em Atenas? Quem eram os cidadãos na época da democracia na Grécia Antiga, na democracia grega? Ou na democracia ateniense, porque a democracia nasceu na Grécia, porém nasceu em apenas uma cidade-estado, a cidade-estado de Atenas. Então, é em Atenas, hoje capital grega, capital da Grécia, que nasceu a democracia. A democracia grega, então, tem seu berço em Atenas. Daí, nós vamos denominar democracia ateniense, porque em Esparta não havia democracia. Nas outras polis gregas não havia democracia. Por exemplo, em Esparta, a forma de governar foi a oligarquia. Tá? Então, era um grupo de poucos cidadãos que governavam Esparta. Em Atenas, a partir de 510 a.C., passou a governar, então, passou a ter participação popular nas decisões políticas. Mas a democracia ateniense, como ela estava em seu berço, em seu início, ela não era completa. Nem todos eram considerados cidadãos. Quem era considerado cidadão na época da democracia ateniense? Eram considerados cidadãos os homens livres nascidos em Atenas. Isso quer dizer que as mulheres, os escravos e os estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, cerca de 10%, mais ou menos, era considerado cidadão em Atenas. Então, a democracia ateniense, apesar de ser uma democracia, tinha uma participação popular pequena. Não atingia todos os cidadãos, o que é diferente de hoje, o que é diferente da democracia dos nossos tempos, da democracia, por exemplo, no Brasil. A democracia lá em Atenas era uma democracia direta. Como assim direta? O cidadão ele não elegia seus representantes, ele não elegia o deputado, ele não elegia o senador, ele era o seu próprio representante. Então, ele ia até a Assembleia,
votar. Ele ia até a Assembleia tomar as decisões políticas da cidade, onde era discutidos os assuntos da polis. Então, a cidade-estado grega, ela tinha autonomia. Não havia um estado que reunia todas as cidades-estados. Havia uma cidade, as cidades-estados eram autônomas, eram independentes. Tinha uma forma de governar, um exército independente, autônomo, tinha uma economia própria, uma economia autônoma. Então, isso é uma cidade-estado, uma cidade com perfil de estado, com perfil de um país, como se fosse um país, tá? Então, Atenas era uma polis, ou uma cidade-estado, assim como Esparta era uma polis, ou cidade-estado. Inclusive, o termo polis vem, de polis, vem o termo política, tá? Então, o fortalecimento das antigas tribos formaram-se as polis gregas, ou cidades-estados gregas, tá certo? Então, na democracia ateniense, haviam instituições políticas onde eram tomadas decisões, onde eram discutidos assuntos da cidade, como, por exemplo, a eclésia. A eclésia era a Assembleia Popular. Era na eclésia que eram debatidos os assuntos da cidade, da polis. E quem que participavam da eclésia? Apenas os cidadãos, no caso, os homens livres de Atenas. Qual a posição da mulher na sociedade? A mulher, qual era a situação de uma mulher na sociedade? A mulher não era vista como um ser político. Ela tinha que viver em casa, cuidar dos assuntos domésticos. Então, a mulher a função da mulher na sociedade era gerar filhos, né? Filhos que fossem importantes cidadãos no futuro, e cuidar dos assuntos domésticos, né? Diferente da mulher espartana, né? A mulher espartana, ela tinha um pouco mais de autonomia, porém também ela tinha uma função de gerar filhos saudáveis para o Estado, filhos que fossem futuros guerreiros. A democracia, ela é diferente da aristocracia. A aristocracia foi uma forma de governar que ocorreu em Esparta, também conhecida como oligarquia. Na aristocracia, quem governa são um pequeno grupo, daqueles que se consideram os melhores e portadores da sabedoria, no caso, a elite espartana, e na democracia participa o povo. Apesar que em Atenas a democracia era restrita aos homens livres nascidos em Atenas, ainda em relação aos outros estados, as outras polis, tinha um perfil um perfil com maior participação. Então, na colina de Píniques, em Atenas, onde ocorria a assembleia, os cidadãos iam lá para votar. Então, ao votar, eles levantavam a mão e decidiam sobre os assuntos relativos à polis, como, por exemplo, sobre a paz, né, ou declarar uma guerra, ou qualquer assunto público, com relação, por exemplo, à questão da própria água, do esgoto, tudo que fosse um assunto relacionado à polis. E havia uma outra instituição política, que era a bulé. A bulé era um conselho de anciãos, com homens, com cidadãos com mais de 30 anos de idade. Só participavam gregos, atenienses, com mais de 30 anos de idade. Qual seria, então, a diferença entre a democracia ateniense e a democracia no Brasil atual? No Brasil atual, a democracia é representativa. O que quer dizer isso? Nós elegemos os nossos representantes, prefeito, governadores, presidente, deputados, vereadores, esses são os nossos representantes. Em Atenas, não. Eles eram seus próprios representantes, eles não votavam em um representante. Então, são os nossos representantes que, por exemplo, no Poder Legislativo, elaboram leis. São os nossos representantes que, dentro
da função do Poder Executivo, que administra ou a cidade, ou o Estado, ou o nosso país. Então, é assim que funciona a nossa democracia. E na nossa democracia, todos aqueles que são mais de 18 anos, inclusive os analfabetos, votam. A Constituição de 1988 vai dar esta força à nossa democracia. Tá? Então, democracia é uma forma de governar onde o povo é consultado. Existe uma consulta pública onde todos os assuntos de uma cidade acontecem e são decididos dentro de um sistema democrático. O sistema democrático, ele muitas vezes ele chega ao fim a partir do momento que ocorre o caos, e com o caos é implantada a ditadura. Então, nós, para impedirmos a ditadura, nós temos que fazer com que a democracia seja sempre aperfeiçoada, ela esteja sempre melhor, com uma participação sempre mais abrangente, para que não construa o caos e, com o caos, implante a ditadura. Todas as pessoas podiam participar na democracia grega, na democracia ateniense? Não. Somente os cidadãos, que eram os homens livres nascidos em Atenas. Uma cidade-estado é uma cidade autônoma, uma cidade independente, né, com força de Estado. Tá certo? Então, é isso aí, nesta aula de hoje, né, da semana 3, da semana 2, do PET 3. Tá certo? Um grande abraço para todos.